Olá pessoal, tudo bem com vocês? Continuando a análise das partidas do TP Sigma em Malmö, na Suécia. Teve uma partida hoje muito interessante entre Vincent Keimer, o prodígio alemão de 2.726 de rating, contra a chinesa Wen Junju de 2.559. Dá uns 170 pontos de diferença, né? Então, Keimer é bem favorito. Mas vamos ver o que aconteceu? E a Wen Junju é muito forte também. Vamos ver, saiu com C4, E6, cavalo C3, D5, D4, cavalo F6, C por D5, E por D5, bispo G5, cavando cavalinho, C6, E3, bispo F5, cavalo de G, E2. Esse daqui é o gambito da dama recusada, né? A varanda das trocas que aconteceu ali. Bispo E7, tirando a cavada, cavalo G3, ameaçando outro bispinho, bispo E6, bispo D3, H6, deu um totó no bispo, bispo F4, roque, aqui, beleza, ó, bispo D6, né, bispo por D6, dama D6, dama C2, ameaçando atacar o roque, cavalo de BD7, roque, roque, e vamos pra guerra. Vicente Carme Provon, torre de AC8. Seria bem interessante isso daqui. Torre F5, bispo por F5, bispo por F5, rei H8. Mas isso era só uma variante. Vamos voltar à partida. Fez roque, cavalo F5, bispo por F5, bispo por F5, bispo D6, querendo trocar o bispo, bispo G3. Agora não é nada interessante trocar o bispo, vai abrir uma coluna. Vai ser tudo que as brancas querem. Vai abrir a coluna H. Então não vai fazer isso. Dama C2, cavalo D7, roque, rocou grande, cavalo B6, bispo H7, cheque, rei H8, bispo D3, A5, e vem o ataque das negras, rei B1, A4, e também o peãozinho, A3, bloqueou o peãozinho, dama E7, ela do tipo, ou você troca ou tá arriscado a ter um ataque forte aqui, né? Não deu boa, torre de D1, dama F6, F3, cavalo C7, dama F2, dama D8, E4, as brancas estão ficando com cerco forte, D por E4, cavalo por E4. Bispo E7, bispo E5, cavalo E6, protegendo o peãozinho, né? Dama E3, ameaçando capturar o peãozinho que está cravado aqui, né? F6, não deixou, cavalo C5, bispo por C5, D por C5, cavalo D5, tacando a dama, dama E4,
Ameaçando uma entrada feroz aqui, né? E depois entrando o bispo, o negócio aí não tá fácil. Melhor defender aqui do que cavalo G5 atacando a dama. Dama C4. F por E5. Torre por E5. Torre E8. Torre da H1, dobrou as torres. Torre por E5. Torre por E5. Essas trocas só vão ajudar as negras, né? Porque elas têm uma peça a mais. Trocar peça, né? B5. Pegou em passando, C por B6. Dama por B6. Torre E2. Torre B8. Ameaçando aqui, ó. Lógico que a torre defende, né? Mas não custa, né? Vamos deixar aí. Tirou o rei A1. Dama B3. Dama por B3. A por B3. Bispo C4. Cavalo F7. Torre E6. G5. G3. Rei G7. Rei B1. Torre B7. Rei C1. Tá tirando o rei lá daquele cantinho chato com aquele peão lá. Que tá ali de pivô, pronto para uma entrada de torre ali. H5. Rei D2. O rei tá indo pra guerra, hein? Torre D7. Rei C1. Voltou. Torre B7. Voltou também. Rei D2. H4. Torre por C6. Cavalo E5. Deu um duplex aí. Torre C5. Cavalo por C4. Capturou o bispinho. Torre por C4. Rei D3. Aqui poderia jogar também A4. Mas jogou torre D7. Cavando o rei. Perigoso isso. Dá um descoberto. Torre D4. Protegendo. Rei F6. A4. E5. Torre E4. Cheque. Rei D6. Rei C4. Torre B7. A5. Torre B4. Rei D3. Rei D5. Torre por B4. Cavalo por B4. Rei E4. As brancas começam a atacar os peõezinhos lá. Rei B5. Aqui talvez fosse interessante, né? Visando aqui, né? Jogar cavalo D3. Mas jogou F4. G por F4. Jogou F4. G por F4. G por F4. Rei por A5. F5. Cavalo C6. Rei D5. Cavalo D8. Rei C4. Voltou. Cavalo A4. Rei F6. Cavalo F7. Bloqueou. Rei C5. Tenta jogada D4, né? B5. Rei C3. Cavalo H6. Aqui é a partida mesmo. Rei D5. Rei B5. Rei E5. Cavalo Rei C4.
cavalo E4, rei E4, cavalo F7, rei F5, rei D3, rei G6, cavalo D6, e agora aqui vai capturar e vai cair tudo, né? E o Keimer abandonou, gente, são 170 pontos de rate de diferença, quase. É muita coisa, né? E o Jun jogou muito e conseguiu uma bela vitória sobre o prodígio alemão Vincent Keimer. Parabéns, Wen Junju. Ótima partida. Uma bela vitória.